Fraternais saudações. E conforme já tive a oportunidade de contar aos senhores dignos, muito embora aprecie sinceramente permanecer comigo mesmo no meu lar, gosto também de conversar com outras pessoas, de visitar outras cidades e de ver a vida sob outros ângulos. Aprecio também, vez por outra, participar de eventos de natureza espiritualista, esotérica ou de cultura em geral. E digo isto aqui porque acabei de chegar de Minas Gerais, mais especificamente do município da cidade de Uberlândia, onde tive a oportunidade de participar na qualidade de ouvinte da Imersão Cabalística, evento que ocorre uma vez por ano na Ordem Esotérica Cristã. E foi nos intervalos deste evento, numa das conversas livres, que me inspirei para aqui posicionar este vídeo. Afinal de contas, a cultura, a inteligência humana está ou não caminhando para os desfiladeiros da decadência? E neste caso, quais seriam as posturas a serem adotadas e os possíveis remédios? Sejam muito bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, portanto, a este que é o nosso vídeo estudo de número 321, 321º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, uma das formas também de você colaborar, e deixe aqui nos comentários, inclusive, de qual cidade você está falando, de qual cidade você é ou em qual cidade você está neste exato momento em que assiste este vídeo. Deixe aqui nos comentários. E ao final, claro, compartilhe o link deste vídeo nos seus grupos espiritualistas. Numa dessas conversas de intervalo, em que estavam o Frater Igor e também a digna Alba, que inclusive é professora de escola pública, se relatava o quão tenso e complexo é o papel do professor diante de turmas extremamente lotadas e o quanto isto também prejudica o próprio aluno, dificultando assim o processo de aprendizagem. Particularmente também quando fui professor de crianças e adolescentes, cheguei a notar isto. Ou seja, havia um grande déficit de atenção e de aprendizado por parte destes. Por algumas vezes, não poucas vezes, em que submeti estas crianças e adolescentes a alguns testes simples, fiquei absolutamente abismado com a falta do poder de concentração e também de conteúdo cultural. Por vezes, verificava que uma criança, um adolescente, ele tinha até a capacidade de leitura, por exemplo, mas não o de interpretação de texto. Fiz alguns testes nesse sentido, ou seja, pegue um papel, uma folha, um texto qualquer e leia isto. E eu perguntava, agora diga com as suas palavras o que você acabou de ler. E aquela criança, adolescente, aquele jovem tinha extrema dificuldade de interpretar, de colocar sob as suas próprias palavras o que tinha acabado de ler. Aquele indivíduo era uma espécie também de analfabeto funcional, muito embora soubesse juntar as palavras, as sílabas e descrever o que estava no papel, não conseguia de fato absorver e processar o que estava ali descrito. E de fato, dignos, isto também se deve em parte ao nosso sistema educacional, mas não tão e somente a isto. Em realidade, esta dificuldade no processo de aprendizado vai se dar também por outros fatores. Por vezes vem aquele pensamento tradicionalista de pessoas mais saudosistas de que na minha época era melhor, na minha época as coisas funcionavam, na minha época a educação tinha um outro nível e a gente aprendia muito mais. De fato, quando conversava com os meus avós, por exemplo, que mesmo tendo estudado muito menos,
Aquele pouco que eles tinham estudado abrangia uma profundidade em matérias, em conteúdo e absorção que não se compara aos mesmos graus de agora. E isto, de fato, nos vem se dando também por conta da abertura. Hoje existe um compromisso muito maior de educação das massas. Antigamente, de fato, as pessoas que tinham a oportunidade de estudar, de acesso à leitura, à escola e à cultura, era num número muito mais reduzido, geralmente em associação com as próprias elites. Hoje, como nós temos que comportar dentro de uma sala de aula um número muito maior de indivíduos e de pessoas, cria-se também esta dificuldade. Entretanto, um dos elementos que mais tem contribuído, infelizmente, para a falta de concentração das crianças e dos jovens, para a falta do poder de absorção, de interpretação e de criação, é também a própria internet ou os facilitadores que a tecnologia nos tem permitido. Porque muitas vezes os jovens, eles ficam viciados nos jogos, ficam viciados nas redes sociais, ficam viciados nestes mecanismos digitais que tem cada vez mais e mais absorvido o tempo, que tem sugado a energia e que tem também diminuído a capacidade intelectiva. Vejamos que quando o jovem ou o adolescente, e até mesmo a criança, infelizmente isso tem sido muito comum, ele começa a se viciar nas redes sociais, começa a se viciar em jogos e etc., que estes ficam sempre presos a textos diminutos, ficam sempre presos a imagéticas, ficam sempre presos a vídeos que já estão pré-prontos. Eles não precisam pensar, não precisam processar, não precisam imaginar, não precisam colocar em movimento as roldanas internas da própria inteligência, que nada mais é do que a capacidade de interligação, inteligência do latim interligare, que é a capacidade de associação, de conexão, de colocar em movimento as sinapses neurais. Estes processos da nossa tecnologia, infelizmente, têm conduzido os nossos jovens a isso e também os próprios adultos. Isto tem deteriorado a nossa cultura, a nossa música, a nossa poesia, a nossa literatura, que infelizmente vem numa decrescente absurdamente desqualificada, não podendo ser comparada em vários aspectos com aquilo que se produzia outrora. E neste sentido, muito embora estejamos evoluindo em tecnologia, nós estamos regredindo, nós estamos andando para trás no que diz respeito à substância, no que diz respeito à essencialidade e, portanto, no que diz respeito também à própria inteligência. E neste sentido, sim, embora estejamos progredindo e galgando graus no que diz respeito à tecnologia e ao conhecimento científico e cultural, nós estamos, enquanto seres humanos particulares, principalmente nas grandes massas, caminhando para um processo de degenerescência mental. E para nós que temos o compromisso do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, do autocontrole, da autoiluminação, é fundamental estarmos atentos a isto, a fazermos com que a nossa mente, a fazermos com que os nossos processos internos e também daqueles que estão à nossa volta ou sob a nossa responsabilidade, trabalhem, desenvolvam os seus aspectos mentais, as suas qualidades intelectivas da melhor maneira possível. E um dos caminhos para se fazer isso, dignos, é exercitar o poder de concentração. E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda.
Um dos caminhos para se fazer isso é retomar o hábito da leitura, sim, não propriamente de só ficar assistindo vídeo ou coisas prontas ou testículos que a internet propriamente nos envie continuamente, mas sim de mergulharmos nos livros mais densos, nas obras mais profundas, porque isto há de exercitar a nossa capacidade de imaginação, há de trabalhar em nós próprios também a capacidade de, em havendo a necessidade de construirmos, de reconstruirmos, de inventarmos engenhosidades capazes de nos fazer autores, pensadores, indivíduos autônomos e autênticos. Sem este exercício particular da leitura, sem o exercício da imaginação, sem o exercício da concentração continuada, infelizmente a nossa cultura, a nossa inteligência estará, sim, caminhando a passos largos para trás, caminhando a passos largos em direção ao abismo. Portanto, trabalhemos continuamente a imaginação, trabalhemos a leitura, trabalhemos a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de interpretar e de pensar por nós próprios. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Paz profunda.